Vamos falar hoje sobre educação e lazer, aprendizagem permanente e os conceitos adjuntos e anexos ligados ao próprio treinamento precoce ou um tempo precoce. Vamos colocar entre catalogações, atlas, capítulos e recapítulos, olhando o olhar de Rollin. Liz Rollin, autora, que coloca como educadora e pesquisadora, especialista na área de lazer e recreação. Ok? Eu também sendo especialista também ligado ao treinamento e relacionado à educação infantil, coloca fatores nesse tutoriado que venha nos trazer de proficiência entre o treinamento e as suas repercussões entre a educação e ação, ação e educação e a sua totalidade entre definições que o próprio autor Ellen coloca, a Agnes Ellen, e fala que a questão é essa, que a teoria, ela falta ter uma liberdade para ser uma teoria que venha concretizar fatores predominantes ao aprendizado. Ok? Então, são fatores. Então, entre esses lazer, o lazer e a questão em educação, o contexto sumário, o homem, ou seja, conceito, etimologia, palavras, sortidas, formas e coisas, pessoas, ambientes, tempo, ou seja, épocas históricas, o lazer típico, conceituações, funções, definições e propriedades. O homem, o lazer, que é uma temática central que vai colocar fatores etimologantes, né? Etimológicos, ou seja, o homem do lazer e o lazer do homem. O homem do lazer, o lazer do homem. Aqui também tem uns campos de anexos bem parecidos, bem íntimos, o que nós fazíamos em projetos, ordelarias e centros comunitários. E ela colocou aqui, ou seja, uma ONG aqui, ligada ao Rio Grande do Sul, que eu também já tive a particularidade de visitar, a Secop e Secopan, e as suas conclusões. Ok? Coloco um apêndice aqui, ligado ao grupo Serequitum, ok? E outros fatores que venham a relacionar. Então, eu vou fazendo a leitura em maneiras tópicas, em parágrafos, ou parafraseando, ou para refletindo, né? Ou seja, em tempos honorários que possam ficar claro sobre o lazer e alguns fatores que venham relacionar. Em todas as épocas históricas, houve submissão de alguns valores e emergências de outros, modificando assim a vida e a estrutura e os hábitos dos cidadãos. A diferença que há entre a nossa época, as outras, é que agora a rapidez e a pressa a se instalarem soberanamente, acelerando as transmutações. Isso intensifica a agudeza dos conflitos. Esses são mais radicais, profundos e a curto prazo. Podemos lembrar do Cristóvão Duarte, uma aventura nas universidades, que eu lembro os percursos e as trajetórias que eu passei diante de alguns campos criteriosos. Na época, eu não cheguei a discutir com ele, mas tive definições, várias ideias, que veio ter esses pressupostos, que eu ia fazer nessas maneiras poliéticas
que relacionam núcleos e várias faculdades. Como falamos de aventura, falamos de esporte, aventura, falamos de lazer, consumo e outros panoramas. Embora ele também faz parte do Instituto Paulo Freire, aonde eu estive em Piúma, eu deixei alguns livros lá em anexo e coloquei a minha assiduidade. 2 livros ali, ou seja, ali no centro, perto da pracinha de Piúma, aonde estive numa pousada ali para solicitar, ou seja, a minha mente a pensar, sendo um pesquisador, um estudioso, ligado a essas maneiras categóricas. Vamos lá? Então, o educador, atento às mudanças de valores, se questiona e interroga sobre como educar em nossos dias. Então, uns reforçam o papel da escola e das universidades num AVA incontido de construir mais prédios, providenciar mais recursos humanos, reformular programas e currículos. Do outro lado oposto, outros investem contra o sistema escolar e acadêmico, culpando todos os males que surgem, apoiado no número sempre crescente de evalidos, tanto de um quanto de outro. Como diz o próprio, alguns autores falam aqui, o próprio o Rubem Alves, ele fala: eu não deveria ter tentado escrever este livro, eu não deveria ter tentado ler este livro, tentado que é uma tentação, eu não deveria ter tentado ler este livro, porque muitas vezes nessas tentações que nós temos para ler e reler o livro, pode chegar a ou seja, algo que seja um aprendizado permanente, que é a educação e lazer, nessas tentações, ok? Que nos coloca variações sobre o prazer, de Rubem Alves, ele coloca o Santo Agostinho, ligado à justificação da fé. Lembramos do Papa Papa Leão XIV, desculpa, Papa Leão XIV, os agostinianos, e o Nietzsche, que eu falo que é um grande poliglota, que o pai era pastor, e aí, sobre potência e impotência, que é as minhas teorias ligadas à potencialidade, e o Marx e o próprio Babel, ok? Aqui, ó. Aqui nós entendemos quando ele fala que é melhor uma mulher, ou seja, é lógico que os campos enunciantes é importante, mas tem que ter um processo, um alimento, ou seja, pode vir um vento, naufrágios, pesquisa, mas se alimentar, anabolizar carboidrato. Estou falando que a mulher ou o homem é uma comida. Aqui o processo de comida é um campo histórico. 2 dias de nascimento, 3 dias, depois 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, nós temos histórias de anabolismo e catabolismo, ok? Então, é uma tentação, né? Então, alguns consideram o sistema vigente como um caminho entre muitos outros. Eu coloquei aqui questões de tempos atrás sobre caminho, por causa que, ao meu ver, foi interessante nas grades curriculares ligado à teologia aqui de educador do Rubem Alves, falar do caminho, que está ligado à teologia, que é eminente a teologia motriz, né? Que liga o quê? Ao estudo de Deus. E por trás do homem sempre há uma descoberta. Alguns falam por trás do homem, de uma mulher, sempre há o homem, colocar uma mulher aqui, ou seja, se tornam grandes conquistadores. Né? Muitas vezes são os bastidores. Ou seja, mitos. Uma grande mulher, um grande homem, são mitos para alguns. Né? Como muitas vezes buscamos alguns termos etimológicos relacionados ao treinamento, ok? Ou seja, quando falamos sobre maneiras como alguns autores relacionam sobre a epistemologia, né?